Se a velocidade da Terra fosse repentinamente dobrada, isso teria consequências significativas em vários aspectos, com impactos em climatologia, física e geologia. Aqui estão algumas das possíveis consequências: duração do dia. O aumento da velocidade de rotação da Terra reduziria o período de um dia, resultando em dias e noites mais curtos. Força centrífuga aumentaria a força centrífuga nos polos e diminuiria nos equadores, causando mudanças na distribuição da água e possível aumento do nível do mar nos polos. Ventos e clima. A mudança na velocidade de rotação afetaria os padrões de vento e poderia influenciar os climas regionais. Estabilidade geológica. A aceleração repentina poderia desencadear atividades sísmicas e vulcânicas devido a mudanças nas forças internas da Terra. Efeitos gravitacionais. O aumento da velocidade teria efeitos sobre a gravidade percebida em diferentes partes do planeta. Efeitos na biosfera. Rás. Plantas e animais, adaptados ao ciclo dia-noite atual, poderiam ser afetados por mudanças na iluminação e temperatura. Deslocamento de massa. A rápida mudança na velocidade poderia causar deslocamentos significativos de água, afetando oceanos e mares. Efeito magnético. Poderia haver alterações nos campos magnéticos terrestres devido a mudanças nas correntes elétricas internas. Implicações para a aviação. Mudanças na velocidade de rotação afetariam a dinâmica atmosférica, potencialmente impactando rotas de voo, consumo de combustível e eficiência das aeronaves. Variação de temperatura. A modificação na distribuição da luz solar devido à rotação mais rápida poderia causar variações abruptas de temperatura, influenciando ecossistemas e agricultura. Ressonância orbital. A duplicação da velocidade de rotação poderia alterar as relações de ressonância orbital entre a Terra e outros corpos celestes, levando a mudanças nas interações gravitacionais. Condições oceânicas. As mudanças nos padrões de vento e correntes oceânicas poderiam ter impactos significativos nos ecossistemas marinhos e nas atividades de pesca. Estabilidade tectônica. Aumentos na força centrífuga podem influenciar as placas tectônicas, possivelmente desencadeando eventos sísmicos e vulcânicos. Ritmos biológicos. Animais e plantas teriam que se adaptar a ciclos dia-noite mais curtos, possivelmente afetando padrões de migração, reprodução e metabolismo. Experiência humana. A percepção do tempo e das estações seria drasticamente alterada, afetando a forma como os humanos experienciam a vida e organizam suas atividades. Impacto na agricultura. Os ciclos de crescimento de plantas poderiam ser perturbados, exigindo ajustes nas práticas agrícolas para lidar com as novas condições. Efeito nas camadas atmosféricas. A mudança na velocidade de rotação poderia afetar a distribuição vertical das camadas atmosféricas, influenciando padrões climáticos e condições meteorológicas. Gravidade centrífuga. A aceleração resultante da duplicação da velocidade de rotação aumentaria a força centrífuga nos objetos na superfície da Terra, influenciando a percepção da gravidade. Formação de nuvens. A alteração nos padrões de vento poderia afetar a formação e distribuição de nuvens, impactando os padrões de precipitação em diferentes regiões. Efeito sobre o eixo de rotação. Mudanças significativas na velocidade de rotação podem afetar o eixo de rotação da Terra, alterando a inclinação axial e, consequentemente, as estações do ano. Forças gravitacionais com a Lua. A dinâmica entre a Terra e a Lua seria perturbada, potencialmente alterando as órbitas lunares e causando efeitos nas marés. Comunicações e tecnologia. Satélites e sistemas de comunicação que dependem da rotação da Terra para a sincronização temporal poderiam enfrentar desafios. Efeitos psicológicos. Mudanças na duração do dia e da noite poderiam ter impactos na saúde mental e nos ritmos biológicos humanos. Desafios de infraestrutura. Estruturas e edifícios construídos para suportar a atual velocidade de rotação poderiam sofrer danos ou falhas. Magnetosfera. Variações na rotação da Terra poderiam influenciar a estabilidade da magnetosfera, afetando a proteção contra radiações solares. Fenômenos celestiais observáveis. Com uma rotação mais rápida, o movimento aparente do Sol, da Lua e de outros corpos celestes seria alterado, afetando a observação astronômica e os calendários baseados em eventos celestiais. Efeitos na biosfera marinha. A vida marinha, que muitas vezes depende da luz solar para orientação e fotossíntese,
teria que se adaptar rapidamente a mudanças nas condições de iluminação. Problemas de sincronização a sistemas globais baseados em horários, como sistemas financeiros e comunicações internacionais, enfrentariam desafios de sincronização devido à redução do dia. Auroras, mudanças nas condições atmosféricas poderiam afetar a frequência e a intensidade das auroras. Fenômenos visuais espetaculares causados por partículas carregadas. Efeitos na composição atmosférica. A aceleração da rotação poderia influenciar a retenção de gases na atmosfera, potencialmente afetando a composição química e a estabilidade climática. Efeitos nos ciclos de vida. A fauna e flora teriam que se ajustar aos novos ciclos de luz e escuridão, alterando padrões de sono, reprodução e atividade diária. Desafios de engenharia. Edificações, pontes e infraestruturas construídas para resistir a um ciclo de rotação específico enfrentariam desafios de engenharia com uma mudança tão drástica. Influência na psicologia humana. A alteração nas condições diurnas e noturnas poderia ter impactos psicológicos, incluindo distúrbios do sono e mudanças no ritmo circadiano. Efeitos nas correntes atmosféricas. Modificações nos ventos atmosféricos poderiam afetar o transporte de poluentes e a dispersão de elementos químicos na atmosfera. Ajustes culturais. Sociedades humanas teriam que se adaptar culturalmente a uma mudança tão radical nas condições diárias e sazonais, influenciando tradições e práticas culturais. Os animais não iriam se adaptar, tendo que fazer uma forçada migração e navegação. Animais que dependem de padrões de luz solar para migração e navegação, como aves migratórias e insetos, teriam que ajustar seus comportamentos de deslocamento. Padrões reprodutivos. Animais frequentemente sincronizam seus padrões reprodutivos com as estações do ano. Mudanças na duração e intensidade das estações afetariam esses padrões. Hibernação e estivação. Espécies que hibernam ou entram em estivação podem ser impactadas, pois a duração das estações influencia o tempo necessário para esses estados de dormência. Caça e alimentação. Predadores e presas, muitas vezes, baseiam seus comportamentos de caça e alimentação em padrões diários e sazonais. Mudanças abruptas afetariam essas estratégias. Condições de iluminação. Animais noturnos e diurnos teriam que se adaptar a novos padrões de iluminação, influenciando hábitos alimentares, atividades e comportamentos de reprodução. Navegação marinha. Criaturas marinhas que dependem da luz solar para navegação, como tartarugas marinhas, podem enfrentar desafios na identificação de rotas oceânicas. Influência nas espécies aquáticas. A fotossíntese em organismos aquáticos, essencial para muitas cadeias alimentares, seria afetada por mudanças na iluminação, impactando ecossistemas aquáticos. Desafios nas migrações marinhas. Espécies marinhas migratórias, como baleias, podem enfrentar dificuldades na orientação e navegação devido a alterações nos padrões de luz. Comportamento de caça e fuga. Padrões de atividade noturna e diurna de predadores e presas poderiam ser afetados, alterando dinâmicas de caça e fuga. Interações simbióticas. Relações simbióticas entre diferentes espécies muitas vezes dependem da sazonalidade e dos ciclos de vida. Mudanças nesses ciclos podem afetar essas interações.